Shalom a todos. Eu parei um pouco com a leitura do livro de Daniel, mas eu preciso começar ela de novo. É muita coisa que está acontecendo no Brasil e isso toma muito tempo da gente. Eu sei que tem pessoas que preferem se isolar do que acontece, mas eu não consigo me isolar porque faz parte das nossas vidas, dos nossos filhos, dos nossos netos e bisnetos para o futuro. Mas graças a Deus, hoje eu tô com esse tempo aqui, com a graça de Deus, eu quero usar para fazer a leitura dessa profecia de Daniel, que ela é muito importante para os sinais dos tempos, muito, muito, muito mesmo. Quem ignora o livro de Daniel não vai entender o final dos tempos. Mesmo a gente estudando, já não é tão fácil entender, imagina ignorar, ok? Vamos lá. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino. Ok? Isso na Babilônia. 120 presidentes. Não era como hoje, é um presidente só por nação, não. Ali deve ser aquilo que é dividido hoje em várias partes, ali devia ter tudo o nome de presidente. Vamos lá. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Príncipe está acima de presidente, viu, gente? Daniel era um deles. Aos quais esses presidentes descem de dar conta para que o rei não sofresse dano, ok? Então, esses príncipes e os presidentes precisavam dar conta de tudo que acontecia no reino, né? Para que alguém não tentasse passar a perna no rei, no Nabucodonosor, no líder da época, ok? Sempre teve aquele que quer passar a perna, viu, gente? Infelizmente, não é só hoje, não. Vamos lá. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Aos quais esses presidentes... Ah, isso aqui eu já li. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Ok? Eu observando aqui rapidinho, aqui a gente está vendo aqui ao inverso, um exemplo. A Bíblia fala que 1/3 dos anjos, arcanjos e todas essas criaturas celestes caiu com o líder, o diabo. O Satanás, não vou discutir isso aqui agora, não. Era um líder, não era, era um príncipe das trevas, ok, gente? E aí, só que aqui, lá, então, no céu tem 2/3 das criaturas celestes. E 1/3 foi com o príncipe das trevas, ok? Agora aqui, tinha 3 príncipes dos homens. Esses homens são influenciados pelos deuses que eles creem, ok? No caso, Daniel é um deus só, mas os pagãos, eles acreditavam e ainda creem em muitos deuses. Hoje em dia eles falam outros nomes, mas é mais ou menos isso, ok? Só para você entender. Ok? E aqui fala que Daniel tinha um espírito excelente, que o rei Nabucodonosor já estava pensando até colocar ele em primeiro lugar. Vocês entenderam o que é isso?
era só um terço dos homens. Mas aquele terço dos homens, dos príncipes, que eram 3 príncipes, né? Então era um terço dos príncipes que tinham um espírito excelente. Mas aquele terço dos príncipes, o rei Nabucodonosor queria colocar em destaque como líder daqueles outros. Vamos ver aqui o 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Gente, que coisa linda! Que coisa linda, gente. É justamente o que nós estamos passando no Brasil. As pessoas querem uma falha, uma desculpa, porque tem inveja, aqueles 120 presidentes, mas aqueles outros 2 príncipes, eles tinham uma inveja muito grande de Daniel. Eles tinham uma inveja muito grande de Daniel, porque eles não entendiam que a glória não era de Daniel. Aqui fica esse barulhinho esquisito, não tem saindo daí, é porque é o brinco que fica batendo no fone de ouvido. Entendeu, gente? Aquelas pessoas, eles tinham uma inveja tão grande de Daniel. Eles não entendiam que o que Daniel tinha não era propriamente Daniel. O que Daniel tinha era o Espírito excelente dado pelo Deus dos deuses, pelo Senhor dos senhores, ok? Adonai dos Adonais. Elohim dos Elohims. Era esse o espírito que Daniel tinha. Mas aquele povo, eles tinham inveja de Daniel, muita inveja. Porque eles que queriam ser os melhores, eles não aguentavam ver que Daniel era melhor que eles. Então, o que eles fizeram? Vamos ver aqui no capítulo 4. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Aleluia! Assim que tem que ser o servo do Senhor. Se tá achando culpa no servo do Senhor, veja direito o que está acontecendo. Analise. Analise. Porque Daniel não tinha culpa. Ele era o servo do Senhor. Vamos lá? Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Olha, na lei dos homens, ele está se saindo bem. Naquilo que tem que tratar com o povo, ele está saindo bem. Vamos agora mexer com a fé dele. Vamos agora mexer com a fé dele. No que ele crê? Vamos atacar a fé dele. Ok? Vamos atacar a fé dele. O que querem atacar, cristão? A tua fé. Querem dizer que o teu Deus não é de nada. Porque esse povo são seguidores de Satã. E essas pessoas estão cegas, elas pensam que Satã, Satanás, diabo, elas pensam que é maior que o Deus Criador. Elas pensam, as pessoas que são satanistas, elas pensam que o Deus delas é maior do que o Deus de Israel. Então elas falam assim, bom, já que a gente não conseguiu em nenhuma outra área, vamos atacar a fé dele. Vamos atacar a fé de Daniel. E aí eles arrumou uma astúcia para atacar a fé de Daniel. Estava tudo bem, o rei estava feliz com Daniel, o rei não estava exigindo a adoração de Daniel, não estava nada, estava tudo bem, só que os invejosos resolveram criar uma situação para atacar o Deus e a fé no Deus de Daniel. Ok? Estava tudo bem.
Ah, mas aquele que pastor tá em erro. Pois se ele está em erro, ele vai dar conta para Deus. Mas aqui Daniel não estava em erro. Não estava. Mas eles falaram, vamos atacar a fé dele. O rei nunca tinha pedido para Daniel adorar ele. O rei estava feliz daquele jeito. Olha aqui, vamos ver o que os caras fizeram. Os invejosos, os satanistas. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhes assim: ó rei Dário, vive eternamente. E esse povo chega assim, ó, puxando o saco, sabe? Se ajoelha, elogia o rei, elogia as autoridades, elogia lá aquele que tá mandando prender todo mundo, puxa o saco, fica com coisinha, com falsidades. E foi lá e falou pro rei: todos os príncipes do reino, os prefeitos, e ainda tinha mais prefeito, viu, gente? E presidentes, capitães, governadores, já era, eu acho que o reino devia ser muito grande, porque tinha muita gente, muita coisa. Tomaram conselho. Quem deu a ideia foi eles, aí só que eles jogaram cuidado com as pessoas que é dirigida pelo maligno. A ideia vem deles, só que eles lançam todo mundo lá no rolo. Agora já colocou presidente, governador, capitão, já colocou tudo junto. Porque eles vão criando uma bola de neve. Ok, gente? Eles vão fazer na cabeça de todo mundo. De todo mundo que não está com Deus. Vamos lá? De estabelecerem, ó, todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães e governador tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus, Deus não é um Deus qualquer, mas eles colocaram o Deus Elohim, o Todo-Poderoso, eles colocaram como um Deus qualquer. A qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Gente, presta atenção, o rei não estava pedindo a adoração de Daniel. Mas a inveja foi tão grande daqueles outros 2 príncipes, porque era 3 príncipes, Daniel era um, mas Daniel estava liderando tudo. A inveja foi tão grande que eles juntaram com 120 presidentes, com os prefeitos, com os governadores, com os capitães, com não sei o quê, blá, 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 e falou, olha, que se a gente não fizer nada, aquele Daniel vai mandar em nós. Vamos criar uma lei. Primeiro nós vamos puxar o saco do rei, né? Porque ele sabia que o rei mandava também. Vamos puxar o saco do rei, vamos criar uma lei. Vamos dizer que todo mundo tem que adorar o rei. Ok? Não pode adorar qualquer rei, Deus. E aí eles mexeram com a grandeza do Todo-Poderoso, que ele chamou o Deus Todo-Poderoso de qualquer rei. Eita, mas aí é que a festa fica boa, quando o inimigo chama o nosso Deus de qualquer Deus. Eita, quando chama o nosso Jesus de qualquer Messias, de qualquer Cristo, de qualquer de qualquer um, entendeu? Aí é que a festa começa a esquentar. Aí que a festa começa a esquentar. Não menospreze o Todo-Poderoso. Não menospreze, porque ele não é qualquer Deus. Ok? Vamos ver aqui agora o 8, versículo 8. Estou lendo Daniel 6, gente. Se eu não falei no início, é Daniel 6. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que se não podem revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto
janelas abertas da banda de Jerusalém. Porque os judeus, eles oravam virado para Jerusalém, viu, gente? E os muçulmanos usam virado para Meca, ok? E quando foram dar o quarto para Daniel, ele escolheu aquele que estava virado para Jerusalém. E tinha uma varanda na frente do quarto dele. E a janela ficava aberta, ok? Ó, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos. Daniel continuou fazendo a mesma coisa que ele sempre fez. Não mudou nada. Ele sempre fazia aquilo, nunca tinha sido incomodado ninguém, mas agora está incomodando. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e oravam e davam graças diante do seu Deus, o Deus Elohim de Israel, Todo-Poderoso, o El Shaddai, o grande eu sou. Como também antes costumava fazer, ok? O nosso mesmo Deus, que é Pai de Jesus, que enviou Jesus para nos salvar, Jesus de Nazaré, é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, que muitos também não creem, mas isso não importa, importa que nós acreditamos. E deixa os outros na mão do Senhor. Se você acredita, fica firme. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de seu Deus, que é o Todo-Poderoso. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Olha a astúcia do inimigo, gente. Presta atenção na astúcia do inimigo. Cuidado com os teus falsos amigos, viu? Você pensa que são seus amigos. Cuidado. Eles têm uma astúcia. O rei estava tudo bem, tudo tranquilo, não tinha problema nenhum com o Daniel. Eles inventaram uma lei, convenceram todo mundo de assinar, convenceram o rei de assinar só para prejudicar Daniel, porque tinha inveja de Daniel, do Espírito Excelente, de Daniel, que vinha do Todo-Poderoso. Na realidade, eles tinham inveja do Deus Todo-Poderoso, porque Daniel, sem o Deus Poderoso, não ia ser excelente. Nem eu, nem você, nenhum de nós somos excelentes sem o Espírito do Deus Todo-Poderoso, ok? Se tem alguma coisa em nós que vale a pena seguir, confiar, acreditar, é aquilo que vem do Todo-Poderoso. Vamos continuar. Então, se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste? Ó, porventura, eles foram lá, tramou tudo aquilo, agora é o rei que é o culpado, né? Ó, tu assinou, rei. O inimigo é assim. Depois que tu já assinou, queima Jesus. Não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Eles armaram tudo aquilo e agora a culpa era do rei. Respondeu o rei e diz, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Aí que o rei foi cair em si e viu o que ele tinha feito. Até então ele estava distraído. Cuidado com a distração. Deus nos livre da distração. Senhor, tem misericórdia de nós. Então responderam e disseram diante do rei Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. O rei pensou, mas eu me deixei me enganar. Deixa eu colocar esse negócio aqui, porque eu devia ter feito isso para não ficar esse barulho, né?
Então aquele homem foram juntos ao rei, disseram ao rei, sabe, ó rei, que é uma lei. Fazendo o rei lembrar das leis, né? Porque o inimigo é legalista e ele cria falsas leis, gente. Cuidado, gente. O inimigo cria falsas leis contra as coisas do Deus eterno. Tá criando um monte no Brasil. Inclusive, pessoas que se diziam crentes em Jesus, agora elas estão criando leis contra Jesus, contra as coisas de Jesus, contra a adoração a Jesus, contra louvar o nome do Senhor, contra o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Pessoas que até outro tempo atrás diziam que eram evangélicos. Agora estão criando leis e mais leis para que nós não adoremos o nome de Jesus de Nazaré. Para que nós não preguemos as palavras da Bíblia. Nem a Jesus de Nazaré e nem ao Deus Elohim da Bíblia. Porque se for na Torá, vai ter muita coisa que esse povo reprova. Se for nos evangelhos, vai ter muita coisa que esse povo reprova. Então, eles estão querendo acabar com toda a Bíblia. Preste atenção, gente. Seja ingênuo. Não seja ingênuo. Eu não estou preocupado com o versículo hoje, não, outro não. Eles querem acabar com tudo. Começa com 1, 2, daqui a pouco é tudo. Vamos lá. Vamos lá. Ainda foi lá pressionar o rei. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançar... tem que ler esse o que tem de cima. Então aqueles homens foram junto ao rei, disseram ao rei, sabe, o rei, que é uma lei dos médios, dos persas. Agora estão explicando, né? Antes enrolou o rei e não falou nada. Que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Não, rei, você não pode mais mudar. É uma lei, rei. Você não pode mais mudar. Até o rei caiu na cilada deles. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E falando, o rei disse, Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serve, ele te livrará. O rei era crente, gente. O rei era crente. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei o selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. E o rei ficou preso. O rei ficou preso na mão do inimigo. Livra-nos, Pai. Livra-nos, Pai, da mão dos inimigos. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuante serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei e foi trazido aqueles homens que tinha acusado Daniel. E foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário
escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva o que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro e Persa. E aqui encerrou o capítulo 6 de Daniel. Tudo que o inimigo inventou para prejudicar o nosso Daniel do Brasil, nós clamamos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que dê a vitória no nome de Jesus de Nazaré. E os inimigos do nosso Daniel do Brasil é que vai ser engolido pelos leões. Ok? Paz, shalom a todos. Até a próxima.